Nós adoramos cuidar da nossa parte estética, né? Claro, você tem que ficar bonito, e isso não vale só para as mulheres, tá bom, rapaziada? Então, prestem atenção no bate-papo de hoje, nós vamos falar exatamente sobre esse assunto. Estética é o nosso tópico de hoje do Energia Positiva. Vem com a gente. Energia Positiva. Salve, positivos e positivas! Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui diretamente dos Estúdios Praia para levar aquela positividade de toda semana. Você já sabe, a gente recebe aqui convidados e convidadas especiais, são personalidades para falar de assuntos variadíssimos e deixar você muito mais motivado. E hoje o nosso bate-papo é sobre estética. A gente adora falar sobre isso aqui, né? Tá sempre dentro dessa vibe positiva, a saúde, a estética. E a gente sempre reforça que cuidar da saúde, né, consequentemente melhora a sua estética, mas hoje a gente vai fazer um pouquinho do inverso, falar diretamente da estética com a Daphne de Oliveira. Prazer recebê-la aqui nos estúdios. Obrigada, o prazer Seja é meu estar bem-vinda. aqui. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do meu trabalho, né? E levar essas informações sobre estética e saúde. As duas estão vinculadas 100%. Exatamente. Tem gente que opta pelo caminho um pouco mais correto, que é começar cuidando da saúde, e aí a estética vem consequentemente. Mas tem gente que já é mais acelerado, né? Deixa a coisa desandar bastante e depois quer a estética rapidamente. Sim, quer né? resolver tudo do dia para a noite, Do né? dia pra E não noite. tem como fazer isso. Sempre a gente tem que estar olhando para a saúde, ver como aquele corpo está para depois iniciar um procedimento estético. Essa já é uma das dicas, hein, Daphne? Sim. Então não existe milagre. Não. Eu não consigo existe. chegar no mês de novembro e falar que quero estar no verão tranquilão, sem camisa na praia, com tanquinho, porque não é bem assim. Olha, novembro, a data que nós estamos hoje, a gente pode criar um programa, né? Hoje sim. Hoje sim, para a gente tratar até novembro, Mas né? aquela galera que chega em novembro e fala assim, tá Até tá chegando o verão, eu preciso melhorar. Não dá. Dependendo do que for, não dá. A gente precisa cuidar muito da saúde, né? O nosso corpo é reflexo de como a nossa saúde está. Então, a gente precisa sempre olhar para isso. A estética, ela ajuda-se muito, traz vários protocolos, mas só que, como eu trabalho, tanto que eu trabalho com teste genético, olhar lá dentro mesmo, né? Eu tenho essa opção. Então, todo procedimento que eu trabalho, eu faço questão de estar olhando exames bioquímicos, para ver Perfeito. como que o corpo está. Se ele está nutrido, se ele está toxicado, porque não adianta eu ir lá eliminar uma gordura localizada e daqui a um tempo voltar, porque aquele corpo ele não está pronto para isso. Então, estética é saúde. Estética não é só lá e aplicar o procedimento. Então, dependendo do caso, eu tenho a necessidade de estar olhando os exames. E aí, se a pessoa optar, que eu sempre dou essa opção, a gente olhar um teste genético também que eu trabalho. Agora, dentro da estética também vale aquele ditado, o que vem fácil vai fácil? É preciso suar um pouquinho a camisa aí para conseguir um resultado sim, bacana? até mesmo porque se um corpo está extremamente desnutrido, né, e eu vou eliminar a gordura localizada, ele não vai ter força para mandar. Então, vai fazer aquele efeito que emagrece, começa a emagrecer, depois volta com mais gordura. Então, é legal estar fazendo certinho, de uma forma segura, o corpo, para depois a gente ter o resultado que vai durar. Senão gera uma frustração também. Tem que ter um pouquinho de esforço também, Tem que né? ter, Não adianta tem que ter buscar esse milagre aí. alimentação, atividade física, tudo isso influencia 100%. Maravilha. Bom, você já percebeu que a Daphne já vai trazendo algumas dicas aí, já vai mostrando pra gente o que a gente sempre reforça, que a gente sempre bate nessa tecla também. Você que acompanha a Energia Positiva tem essa noção de que a gente sempre fala, né? O milagre não existe, existe a necessidade de um esforço para que você tenha um resultado permanente aí, duradouro, né? Agora, se você ainda conhece alguém que acredita nesses milagres, né, fica buscando na internet aí uma solução imediata e acha que está tudo certo, já compartilha com a pessoa esse bate-papo aqui que vai valer muito a pena. E é claro, com os amigos e amigas também adeptos do assunto, para interagir mais e buscar mais dicas. Aqui embaixo você já acessa aí, né, os vários botões aí, os vários links para você primeiro fazer a sua inscrição no nosso canal, dá essa força para a gente, ativa o sininho do lado para receber a notificação toda vez que a gente entra no ar e do lado já compartilha com a sua galera também, tá bom? Já agradeço você que já está no nosso canal no YouTube e convido você que está ouvindo pela Rádio Praia a visitar o nosso canal assim que possível para assistir a gente aqui e fazer a sua inscrição também, compor esse nosso hall de amigos no YouTube aí da Praia FM também.
Daphne, mas antes de tudo, vamos conhecer um pouquinho de quem é a Daphne de Oliveira, né? Primeiro, por que estética? Como que surgiu isso na sua vida aí? Olha, é algo bem particular e profundo, né? São questões da infância mesmo, que aí me fez ter esse desejo de resgatar a autoestima das mulheres, né? Porque estética é beleza, tudo, mas vai além, porque a autoestima é saúde. Se Legal. você está bem com o seu corpo, você está bem com você está bem para fazer qualquer coisa, para trabalhar, para fazer atividade física. Quando você não está satisfeito com aquilo que você olha no espelho e com a sua saúde mesmo à disposição, então qualquer coisa que você vai fazer não tem uma motivação. Exato. Então a autoestima é saúde também, não é só como muitas vezes é colocado de uma forma banal, é saúde. Então, isso foi um dos pontos que me fez sempre querer estudar e entender um pouco mais. Então, eu fui fazer estética, fui fazer vários cursos da área da estética, com tecnologia, com exames, fui fazer faculdade de biomedicina. Caramba. Aí, fazendo pós, fui estudar genética. Então, para entender realmente o porquê muitas vezes a gente faz algum procedimento estético, elimina uma gordura localizada ou trata uma flacidez de pele. E lógico, a gente sempre está envelhecendo, é normal. Mas volta rápido, né? E eu via clientes se queixando, não comigo, mas também com outras pessoas. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? O protocolo que a gente aprende dentro da faculdade, né? Tudo bonitinho, estou fazendo. Estudar física dentro das máquinas para você entender, estou fazendo. Consigo eliminar a gordura, consigo tratar a flacidez, mas em pouco tempo está voltando. Aí eu fui estudar genética, né? Fui estudar epigenética, fui me aprofundar mais em exames bioquímicos, vitaminas, minerais, hormônios. Aí eu fui entender. Cada ser humano vai agir de um jeito, o procedimento estético. Por isso que tratamento estético é estratégia. Você tem que criar uma estratégia para cada pessoa. Diferente também de alguns procedimentos estéticos injetáveis, tá? Que a gente vê aí, Botox, né? Sim. O Botox, toda pessoa pode estar aplicando dentro, se ela estiver saudável. Mas a durabilidade pode ser maior ou menor. O resultado vai vir imediato, dentro de 2, 3 dias. Mas isso é a importante. durabilidade é maior ou menor. Porque as pessoas acham que também é um resultado permanente o próprio Botox. E, na verdade, ele tem uma reversão Botox aí, tem de se você não 4 tiver um a 6 cuidado. meses, né? Dependendo também do tecido, Sim. da idade da pessoa, da qualidade de vida e se ela faz atividade física, né? Então, eu estou falando do Botox, que é algo muito popular, as pessoas falam muito, né? E, voltando um pouco, algo mais investigativo, exemplo, a criolipólise, que fala bastante, eu trabalho muito com crio, que é um procedimento para gordura localizada. Então, de início, eu aprendi a aplicar a crio, né, para eliminar a gordura e pronto. Mas eu não olhava para o fígado para ver se estava com excesso de gordura, se aquela gordurinha ia ser realmente metabolizada de uma forma segura, sem eu prejudicar a saúde da pessoa. E aí eu fui estudando, fui investigando, cheguei na genética, cheguei na epigenética, e aí eu fui entendendo que cada corpo é de um jeito. Então, tem pessoas que têm uma predisposição, ela nasce dessa forma, para inflamar. Ela inflama facilmente. Caramba. Tanto que hoje em dia se fala bastante de lipedema, né? Certo, é isso mesmo. Lipedema se falando, é uma dor antiga, mas está se falando muito mais agora. Então, são pessoas que têm uma predisposição à inflamação. Genética não é sentença, é um mapa que nos ajuda a criar soluções para a pessoa ter uma vida melhor, né? Que aí a gente chama de epigenética, que são atividade física, como é atividade física, alimentação, qualidade de sono, ambiente, que o ambiente nos faz. Então, assim, estresse, né? Então, é mais mulheres que têm alteração hormonal. Então, se ela está em relacionamento tóxico, ou em uma família que é muito estresse, ou em um trabalho, então o cortisol dela sempre vai estar alto. Então, ela sempre vai estar inflamada. Então, a estética, da maneira que eu trabalho, a gente olha em um todo. É uma teia mesmo. Então, eu vou parar, eu vou analisar e vou identificar o que aquele corpo tem e como ele está. Então, a partir daí, eu vou falar, olha, para você o que é viável é isso aqui. Então, a gente vai tratar para você ter uma qualidade de vida e manter. Então, o que me fez chegar até aqui foi esse desejo de querer ajudar. E muitas vezes coisas no meu corpo que eu não entendia. E eu ia em médico e falava, não, tá tudo ok. Isso que eu ia perguntar. Houve um reflexo de algo em você? Algo apareceu em você que você queria mudar? Tanto que
eu não tinha disposição, tive uma fase na minha vida que eu não tinha ânimo, não tinha disposição. Falei, nossa, eu tô com depressão, né? Normalmente é isso, já associa a depressão. Eu tô com depressão, tava fazendo faculdade ainda de bio, e eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. Aí eu mergulhei. Entrei em um curso, fui estudar intestino, fui estudar epigenética, fui estudar genética para entender o que estava acontecendo comigo. Caramba. Na verdade, o meu corpo estava desnutrido, tá? A minha ferritina estava extremamente baixa, tive alteração na tireoide por grande quantidade de estresse. Então, eu já nasci com essa predisposição, mas eu desencadeei em um período da minha vida de estresse. E eu não sabia. E o meu ciclo menstrual alterou completamente, fiquei com anemia, minhas Caramba. vitaminas caíram e eu estava achando que estava com depressão. Importante isso porque é reflexo do emocional, como você falou bem, e isso não se identifica em exames, né, Daphne? É o que é mais complicado. assim, Assim. Você não- vai fazer um exame, vai identificar que está com baixa em algum ponto do seu corpo, mas aquele exame especificamente não vai falar, olha, é consequência do seu emocional. É um link, né? É. A gente tem que olhar o ser humano como um todo. O ser humano não é algo único. Não Perfeito. é só um exame. Ele é um todo. Por isso a gente chama isso de medicina ômica. Não é criticando os médicos, jamais. Eles tratam doenças. Então, eles vão pegar o exame bioquímico e vai ver os parâmetros, tá? E aí, baseado naquilo, ele vai falar se você está bem ou não. Porque a função do médico, ele tratar a doença, não é prever, Sim. né? E eu fui estudar para prever. Então, entra a estética também, porque eu manuseio técnicas Claro. dentro da minha cabine, né? Eu prescrevo algumas coisas para as pessoas tomarem em casa, para acelerar o metabolismo conforme o corpo dela. Mas isso estava me incomodando muito na minha experiência, né? Eu não tinha disposição para nada, para fazer atividade física, o meu cabelo caindo muito, muita flacidez de pele, flacidez muscular e minha autoestima despencando. Para você ver como influencia, Sim, né? sim. E aí eu fui estudar os parâmetros, a idade da mulher, eu tô com 38 anos, a mulherada de 35 a 45 começa a sentir um pouco isso, flacidez, ânimo. E aí eu falei, caramba, eu tô me alimentando certo. Onde que tá o meu erro? Que aí você começa a se culpar, né? É. E aí você vai no médico, não, tá tudo ok, tá tudo ok. E aí eu fui estudar, fui tentar entender. Então, resumindo, eu tenho uma predisposição para ter alteração na tireoide, que minha mãe tem, e um momento de estresse eu desencadeei. Caramba. E aí eu não sabia, e a minha ferritina caiu, vitamina D, B12, vitamina C. Vitamina C é um antioxidante maravilhoso, então a vitamina C baixa, para você envelhecer mais rápido, a sua pele ficar mais flácida e você ficar mais inflamada, sobe, aumenta a sua inflamação. E eu tenho predisposição à inflamação, que eu herdei de papai, mamãe, não sei te dizer. Mas eu herdei, ok. Pelo menos hoje eu sei. Mas eu sei Isso tratar. em muitos momentos condena a pessoa, porque ela usa isso como justificativa, inclusive. Uma bengala. Né? Uma bengala, Mas exatamente. a genética, ela não é uma sentença, que eu falei, ela é um mapa. Muito bem colocado isso. Ela Daphne. vai me trazer vias para me poder cuidar e gerar uma estratégia para você ter uma vida melhor. Então não se apega na genética, olha para a genética como algo positivo, que vai te trazer informações, entendeu? Que o exame bioquímico, que é o exame de sangue, ele mostra como seu corpo está naquele instante, não como seu corpo é. A genética não, ela traz como seu corpo é diferente. E com os dois, mais olhando para o intestino, né, que é o nosso segundo cérebro, você consegue entender o que você pode fazer para aquele corpo. E o teste genético não é algo que você faz hoje, daqui a um tempo você tem que fazer... Não, é pro resto da vida. Aquela informação não altera, a genética não altera. As pessoas falam, tem que fazer sempre o teste genético. Gente, isso não existe. A gente não genética altera não muda, a nossa é. genética. Epigenética, o que seria? Escolhas diárias, atividades, que, por exemplo, você nasceu com uma predisposição para ter obesidade. Mas com as suas escolhas, boa alimentação, atividade física, higiene do sono, equilibrar a questão inflamatória, você não vai desencadear, entende? Olha só. Então, provavelmente, os próximos que virão, né, não vai ter. Então, isso é um trabalho, vamos dizer assim, de formiguinha, mas extremamente importante, porque é a base, entende? Não é a superfície. E muitas vezes a estética é olhada como algo superficial, e não é. Exatamente. Se uma pessoa chega comigo e tá com muita gordura no fígado, suponhamos, quero fazer criolipólise, Daphne. Aí eu pego o exame, tá lá, TGO, TGP
alto, glicemia alta, vitamina D baixa. Eu falo, se eu fizer a crio, que eu vou pegar gordurinha e vou metabolizar, quebrar ela e mandar, né, para todo o meu sistema, vai passar pelo fígado, que vai ser convertido em energia. Se a pessoa não tem condições, o corpo dela não tem, eu vou piorar a situação dela, né? Isso é E muitas vezes importante. a pessoa Por isso vai que é lá, importante entender. entender. Né, E a o pessoa vai lá, processo. faz crio, né? E depois está tomando medicamento para colesterol. E não entende, não tem noção, nem a profissional e nem ela. Não critico o profissional, né? Então, o meu trabalho, eu gosto de trabalhar dessa forma, de olhar, de entender e de trazer uma solução. Lógico, eu não faço milagres, é um trabalho em conjunto, mas eu trago uma clareza para você entender o que está acontecendo com o seu corpo. Porque eu escuto muitas mulheres, principalmente alteração hormonal. E pode ter certeza, mulher está com alteração hormonal, as vitaminas estão baixas. Aí não tem ânimo para treinar, aí vem muita flacidez, a autoestima cai, influencia em relacionamento, influencia no trabalho, porque eu não tenho disposição para trabalhar, influencia para ficar com os filhos, para tudo. Claro. Para tudo. E aí vai estagnando, entende? Então, é saúde, estética é saúde. E tudo é uma cadeia, né? Porque a gente falou também Isso. de que o emocional interfere no físico e, Sim, consecutivamente, o físico entrando numa deteriorização vai interferir no emocional cada vez mais, né? Você É um falou ciclo. tudo, é um ciclo, por isso que a gente tem que cuidar muito do emocional. Mas, exemplo, eu sempre estou passando por estresse. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu quero tudo para ontem, eu sou acelerada. Eu sou. Então, eu já sei que eu sou desse jeito, então eu vou me trabalhando. Então, eu busco yoga, meditação, porque eu sei como que eu funciono. E esse autoconhecimento do seu corpo, da sua personalidade, é muito importante. Então, eu sei que se eu me estressar, se eu ficar muito estressada, eu vou perder o sono. Aí eu não vou dormir. Então, isso vai influenciar nos meus hormônios. E aí, consequentemente, se eu não dormir durante a semana bem, chegar no final de semana eu tô moída. E não é só Exato. cansaço físico, é hormônio também. Claro. Entende que influencia. Então, é importante tudo. Desde a higiene do sono, desde a questão emocional. Tanto que quando eu atendo, sento para fazer uma ficha de anamnese, eu vou conversando com as mulheres, gera quase 2 horas. Caramba. Porque ali elas vão se abrir. Ali eu vou identificar onde está Você vindo tem que estresse. fazer uma entrevista, né, para poder entender. Sim, né? E é importante, é importante. E aí eu vou entender, porque muitas vezes ela está passando por estresse, ela não está percebendo o estresse. E ela está sofrendo antecipado, algo que nem aconteceu, ela já está tendo sofrimento. E isso está gerando várias coisas no corpo dela, está reverberando no corpo dela. Então, o emocional é extremamente importante, né? Terapia é importante. Então, você tem um autoconhecimento para saber o que te estressa, né? Porque, assim, a gente não tem o controle do que está externo. Não temos. Sim, exato. Só que está interno. Exatamente. Então, a gente vai acordar, que nem eu trabalho por conta, sou empreendedora, eu tenho todo um planejamento. Mas quando um dia consegue ser exatamente como eu planejei, nossa, é uma baita vitória. Porque acontece várias coisas durante o dia. Eu sou mãe também, tem vários fatores. Eu dependo de cliente, eu dependo de parceria, eu dependo de fornecedores, de trânsito, de carro, locomoção. Pode acontecer várias coisas. Exato. Se tudo externo eu permitir que me estresse, pensa. Pensa. Fica complicado. Entendeu? Então, você tem que ter suas válvulas de escape também. Então, eu falo, estética é você olhar o corpo, mente e alma. Olhar Perfeito. tudo. Por isso que eu comecei a estudar estética, fui para biomedicina, fui para genética, fui para metabolômica, que é exames bioquímicos, junto com exames, as vitaminas dentro da célula, como que ela é absorvida ou não, mitocôndrias e tudo mais. Caramba. Para depois eu falar, entendi. É muita coisa, né? Agora eu tô começando a entender. E eu ainda tenho muito a aprender. Minhas clientes me ensinam muito. Então, o que eu entendo hoje é que o emocional influencia 100%, né? Medicina chinesa, tudo mais, acupuntura. Fala muito que as doenças vêm do emocional, né? Sim, exato. Emoção mal digerida estagna, vai estagnando aos poucos nos órgãos e vai adoecendo. Então, entender que o corpo não é somente um pedaço de carne que eu vou trabalhar para rejuvenescer, para tirar gordura. Eu estou cuidando de uma saúde de um ser humano com uma história. Então, eu gosto muito de olhar dessa forma. Tanto que minha clínica, o nome é Daphne Estética Integrativa. Eu integro. Exatamente. Eu vou integrando tudo que eu tenho de informação na mão, né, para entender. Aí o cliente chega e fala, Daphne, não tenho como fazer hoje o teste genético. Tudo bem, o que você tem em mãos?
a sua ficha de anamnese, você vai me contar tudo, e o seu exame de sangue. Ok, então a partir daqui eu consigo te trazer algumas informações para me cuidar de você, né? Então, isso é muito importante para mim dentro da área da estética. Eu fico mais em paz e cuidar da pessoa dessa forma. E você hoje se sente realizada? Conseguiu Sim. superar aquelas dificuldades que estavam surgindo e que encaminharam você a fazer essa busca toda aí? Sim, porque hoje eu entendi o porquê, que aí vem o propósito, né? E não é questão religiosa e, nossa, não. O propósito é cada vez mais você, pelo menos para mim, eu trazer um brilho nos olhos, um sorriso, uma pessoa que fez uma drenagem e falou, nossa, me fez tão bem. Que bom. Entende? Que legal, que legal. Então, aquele momento, a pessoa chega moedinha lá, por questões dela, e ela sai melhor. Fala, eu fiz, vamos dizer, um milésimo do milésimo que é para mim fazer aqui, né? Isso para mim é muito importante, porque eu entendo que hoje eu trabalho para resgatar a autoestima das mulheres. E dos homens também. Ia falar isso. A gente está falando Dos de homens mulheres, a também, gente tocou sim. nesse assunto já na abertura aqui do nosso bate-papo, porque normalmente as mulheres é que mais procuram, né? Que cuidam mais da parte estética. Sim. Eu acho que o homem, hoje, parece que mudou bastante. A gente tem homens hoje muito mais dedicados a isso. Mas até pouco tempo atrás o homem não se preocupava muito com isso, né? Mas Com a mudou parte bastante, estética. viu? Agora, Tá procurando mais. eu acho que é exatamente esse entendimento de que é um ciclo, né? Sim. De que se você não está bem esteticamente, não se sente bem esteticamente, a sua saúde emocional também está prejudicada. Nem que seja num pontinho, nem que seja essa valorização, essa autoestima. E o homem também precisa disso, né, Sim, Daphne? o homem também. Então, eu trabalho com homem e mulher. O meu público maior é mulher, né? Mas eu também tenho bastante clientes homens, né? Por que eu foco mais falando das mulheres? Por conta de alteração hormonal. É a mulher que tem filho, mesmo que o homem é presente, é um excelente pai, mas a mulher acaba sempre sendo um pouco mais sobrecarregada, né? Porque a Normalmente. mulher, ela quer ter família, ela quer ser presente com o filho, ela quer ter a sua carreira, e ela quer ser mulher, ela quer ser esposa, né? Exato. Então, é uma cobrança maior. Então, é um público que requer mais acolhimento, requer um atendimento com olhar maior. Não que o homem não precise, não tenha. Mas o homem ele é mais prático, vamos dizer assim. Exato, Né? Ele não exato. sofre todo mês com alteração hormonal. Né? Mas também Exatamente. tem cuidados para homens faciais, corporais. É um público mais discreto, né? Mais reservado. Isso que que eu queria entender, e acho que você pode esclarecer para a gente. A mulher, claro, sofre mais por essas questões hormonais, essa alteração é inevitável. Porém, o homem tem esse problema maior de abertura emocional. Sim. Dá para trabalhar o homem mesmo assim? Você consegue Dá. tirar a informação e agregar, inclusive, esse ciclo, né? Mudar esse ciclo dentro do homem, mesmo não entendendo muito o emocional dele? Porque raramente o homem se abre muito, né? Sim, sim. O homem ele é mais reservado quando se trata de coisas mais particulares. Mulher não. Mulher chega, conversa, já Exato. fala, né? Não todas, vai muito de perfil, personalidade. O homem, sim, também, né? Mas o homem, as questões deles é um pouco diferente da mulher. As queixas são diferentes, as dores são diferentes. Tem também, mas é um pouco diferente, né? Então, o homem, para ele se abrir com uma outra mulher, ele até se abre até tal limite. Então, eu chego até tal limite que ele me impõe. A partir daí, muitas vezes, ele se abre mais com amigos, né? Isso. E aí, quando eu vejo que está em uma situação que eu não vou acessar, porque eu só acesso quando eles me permitem, e aí eu falo, que tal fazer uma terapia? Que tem uma resistência para terapia, né? Também. Eu falo, não, fazer uma terapia, né? Para você ver algumas coisas que você nem está entendendo. E tem terapeuta, assim, que vai te trazer claro. Então, eu tento Você consegue indicar para um profissional que vai conseguir tirar essa informação. Isso, que seja bom Ou, para ele. E inclusive, respeito. já auxiliá-lo, né? Porque ali mesmo ele já pode resolver essas questões Sim, e já alinhar. Sim, porque todo esteticista é um pouco psicóloga, não tem jeito. Exato. Deitou na maca, todas. Não tem uma esteticista que vai chegar aqui e falar assim, não, imagina. Exatamente. A gente fala bastante isso aqui com as profissionais. Sim, sim. É normal, porque é o momento de você acolher. Estética é E acolhimento faz parte, também. é o que você está esclarecendo, inclusive, agora. Está dentro desse ciclo, Sim, desse cuidado. faz parte. Aí você tem que ter a ética do que você ouviu ali, fica ali e morre ali, entende? E assim, falando né, profissionalmente, né, ética, não tem amizade com clientes. Gente, não funciona pra mim. É lógico que tem limites, né? São amizades um pouco diferentes, mas não funciona, porque são seres humanos.
Sim. Então, vou encontrar no mercado. Ah, lembra que eu te contei? Eu bem sério. Tive que controlar. Deu certo. E isso é muito bom. Nossa, agora eu tô com autoestima bem, eu tô mais forte, eu consegui pedir demissão, eu consegui montar o que eu queria, ou consegui assumir um relacionamento, ou sair de um relacionamento, ou consegui vestir tal roupa. Então, são superações e conquistas que eu participo. Isso para mim faz muito bem. Né? E não é alimentação de ego, eu falo assim, caramba, uma mulher ou um homem feliz que passou por mim, eu tô bem. Que legal, isso é muito bom, é sinal de uma realização, então, Sim. muito legal. Sim, sim. Agora eu vou tocar numa ferida das mulheres, né? A gente vai hoje falar bastante das mulheres, então eu preciso tocar nessa ferida. Claro. A mulher, ela raramente ela está satisfeita. Sim. Esse trabalho também auxilia nisso, porque mesmo as mulheres que têm uma autoestima legal, a gente sempre vê a mulher apontar algo que até externamente a gente nem tem essa percepção, né? A mulher tem sempre de, não estou tão bonita, eu emagreci, mas eu quero emagrecer mais, eu ganhei massa, mas eu quero ficar um pouquinho mais cheio, enfim, sempre tem algo para mudar. Então, sempre querer melhorar é uma coisa, mudar é diferente. Tá? Então tem que entender se não tem uma distorção de imagem, uma falta de aceitação do seu corpo, e se em algum momento da vida dela alguém contou que aquela parte do corpo dela não é legal. Até isso você tem que estar porque tanto acompanhando que quando as ali. pessoas chegam até mim, eu nunca, mesmo que eu veja algumas coisas que eu consigo melhorar, eu não falo. Só falo se ela me dá liberdade. Eu sempre pergunto, o que te incomoda? Qual a sua queixa? E às vezes as queixas, eu falo, nossa, isso, queixa? Entende? Ok, vamos olhar para isso. E eu pergunto, mas por que isso, né? Porque eu ponho biquíni, ou momentos íntimos, ou roupa, ou eu olho no espelho e não gosto. E aí, a partir daí, a gente vai trabalhando. Então, dependendo da situação, aí eu já não entro muito, porque pode ser uma distorção de imagem. Certo. E dentro da clínica, tanto que tem uma profissional que trabalha com injetáveis, a gente não faz nada exagerado, a gente não faz alteração. Então, a gente realça, a gente respeita, e a gente deixa isso bem claro. Então, se a pessoa chega e fala, eu quero ficar com a boca, não, fala assim, olha, do seu desenho da sua boca, não tem condições. Se fizer isso, vai deformar. Isso a gente tem percepção de que tem acontecido bastante. Bastante. As mulheres. Né? Que é distorção de imagem, que é ser o que não é. Então, estética vai realçar quem ela é, né? Que nem a minha boca, eu herdei do meu pai. As pessoas falam, não, você trabalha com estética, você aplicou, você preencheu. Eu falei, não, gente, eu herdei do meu, agradeço meu pai. Você não aplicou? Não, minha boca eu nunca mexi, já tenho botox, eu não ia perguntar, gente. Mas você falou, Não, eu acho que as pessoas que estão assistindo estão percebendo isso. Eu e minha irmã, nós ganhamos do meu pai. Então, assim, quando a gente percebe que é uma distorção, a gente não faz. Porque a gente vai estar falando com respeito a ela. Então, ela tem que ver. Então, a gente já perdeu o cliente, sim. Não sei nem se é perder a palavra, porque a gente recusou em fazer tal coisa. Falou, não é viável para você, a gente não vai fazer, respeito. E ela foi fazer em outro lugar, e ok. Entende? Mas a gente não vai compactuar com a distorção de imagem dela. A gente vai trabalhar com a saúde dela. Isso é muito importante, muito interessante por isso, porque a gente, como eu comentei, tem visto bastante, tem visto acontecer muito isso. Claro que também tem todo um outro patamar, que aí a gente vai entrar na tese dos não profissionais, das pessoas que entram na área aí por picaretagem. A gente sabe que isso é em todas as áreas, em todos os lugares a gente vai encontrar isso. Não é o nosso foco hoje. Sim, que nem eu falei da boca, né? Um exemplo. Quem tem os lábios muito finos, se colocar muito preenchimento, vai subir um pouco. Então não vai ficar só aqui, vai subir. E você vai olhar, vai ficar feio. Esteticamente não fica legal. O profissional vai bater o olho e já vai identificar, entende? Então a gente faz conforme os lábios vai aguentar, conforme é viável, entende? Então a gente vê muito na internet aqueles bocão, né, tudo. É uma distorção de imagem. Então você vê que a pessoa não está saudável psicologicamente mesmo. Então a gente não vai alimentar isso nela. Exatamente, isso é perfeito. Agora, Daphne, uma das coisas importantes aí na sua caminhada, na sua carreira também, a gente até conversou já um pouquinho em off aqui, antes da gravação, que é sobre a questão do empreendedorismo, né? Eita. Você estudou bastante, você falou aí de diversos cursos, até cursos que a gente não tem conhecimento, né? Para trabalhar especificamente a estética. Sim. Mas e o empreendedorismo? Como é que fica aí? Porque isso aí, na faculdade lá da estética, ninguém fala sobre isso, né? Empreendedorismo, gente, é uma montanha-russa, é uma oscilação constante.
A gente hoje tem, amanhã não tem, falar é falta de planejamento, de estratégia, mas para quem está começando, é realmente assim. Vamos dizer até mesmo para quem não veio em berço de ouro, que começa do zero. Não é fácil, não é fácil. Nada é fácil, na verdade, né? Mas se você olhar só nessa ótica de que nada é fácil, você não sai de dentro da sua casa. Então, você tem que entender se é isso que você quer, focar e vai. Começa com uma drenagem linfática, que o custo, vamos dizer, para quem está começando é mais baixo. É uma maca, é um creme e o seu conhecimento é a sua mão. Vai para uma limpeza de pele, vai estudar equipamentos, se desejar vai estudar injetáveis, então vai o passinho. Mas ser empreendedora é um desafio diário. Então, você tem que manter o emocional firme. Ainda mais para quem é ansiosa. Olha. Então, muitas vezes você tem, muitas vezes você não tem. O sonho, né, que quando a gente fala de estética, aquela clínica toda equipada, que a estética é muito aparência também, Sim, luxo, claro. acolhimento, e é isso que você quer proporcionar para sua cliente. E muitas vezes você não tem como, mas o seu atendimento, a maneira como você vai abordar o cliente e acolher é o suficiente. Então, que você comece em uma sala só com a maca e o creme, o que vai valer é o seu atendimento. É a diferença em qualquer área de trabalho. Então, vai começar pequenininho, não tem problema. Ninguém começa grande, a não ser que eu já falei berço de ouro. Sim, né? sim. Papai, mamãe, ou alguém vai lá e monta e você entra e ou fala... entra com uma sociedade bacana, bacana, alguém te pode abrace. acontecer. E não tem problema nenhum, começar em berço de ouro não tem problema nenhum. Mas eu estou falando da minha história. Né? Eu tive ajuda, mas eu plantei e hoje eu estou colhendo. Então, entenda, você tem que plantar. E o plantar nem sempre fica se matando ali, mas é o atendimento, é o acolhimento, é você passar credibilidade e confiança para o cliente. Né? E você não usar aquilo como cifrão, como aquele cliente tem que pagar a sua conta. Não, é cliente. Ele entrou, você vai atender conforme ele precisa. O dinheiro é consequência. Não é que a gente não precisa, eu tenho 2 filhas, eu sou solteira, eu crio, então eu preciso. Mas se eu focar só nisso, eu esqueço de olhar para o cliente. E ser empreendedora é um desafio, não é fácil, mas não desista. E a gente percebe isso, como a gente acabou de falar, dos exemplos aí, até mesmo dos resultados, né? Quem Sim. pensa só no dinheiro não vai prosperar, porque uma hora isso... Você pode até começar ganhando bastante dinheiro, né? As pessoas entram nessa vibe de que, tá dando certo, eu não tô nem aí, só cobro o meu preço aqui, faço o serviço e tá vindo clientes, mas vai chegar um momento que esses clientes não virão mais. Sim, e o perfil de cliente também, né? Claro. Porque tem um perfil de cliente que quer emagrecer com saúde e quer emagrecer, e tem um perfil de cliente que vai pagar e quer que você faça tudo. Exato. Eu não trabalho com esse perfil, né? Porque eu vou estar sabotando ele, na verdade. Exato. E aí esse perfil vai ver que emagrece, engorda, faz procedimento, a durabilidade é menor, ou o efeito também, o resultado, e fala, caramba, uma hora vai cair a ficha, né? Sim. E tem procedimento, e tem profissionais para vários tipos de públicos e clientes. Tem espaço para todo mundo, é só saber trabalhar. Claro. Né? Lógico, tem concorrência às vezes, não diria concorrência, né? Mas algumas situações muito desonestas. Sim. Mas aí vai ver como você olha. Você vai olhar aquilo para te amoar ou para te incentivar a fazer melhor? Exato, né? Então, você pega aquilo exato. como impulso e vai. Então, aqui como é uma cidade pequena, estava conversando com a minha parceira que trabalha com injetáveis dentro da clínica, já teve vários episódios de coisas básicas, fazer arte e criar um protocolo e colocar na internet. Dentro de 12 horas, outra clínica estava fazendo a mesma coisa, só mudou o logo. Pegou a arte, mudou o logo. Falei, caramba, estamos inspirando ela estuda mais. Isso é legal, você Entendeu? tem esse entendimento de que o que Sim. você está fazendo então está dando Sim, certo. porque Enquanto antes, tem alguém copiando... Sim, eu não sou gratiluz. Antes, nossa, ficava irritada. Mas o que vai mudar na minha vida? Nada, entende? E aí, eu trabalhando com o cliente, eu estudando, eu fui entendendo que o que o outro faz, eu não tenho controle. E eu falo, caramba, estou inspirando a pessoa, que bom. Exato. Que bom. Então, vou Exato. continuar. Então, eu tô no caminho certo. Porque eu estou sendo bem. vista. Exatamente, Entendeu? exatamente. Então, ser empreendedora é um trabalho de formiguinha que você vai fazendo, mas você tem que ter o seu foco, aquilo que você quer. Então, tem meses que você vai tirar uma quantidade e você fala, nossa, que vai alimentar o seu ego profissional. Muito lógico, bom. nós temos o nosso ego.
E tem mês que vai e fala, meu Deus, e agora? Como eu vou pagar o aluguel da clínica? Normal. Então aí você vai E aí você tem que ter a aprendendo. cabeça de empreendedora, de Você vai- entender que na Isso. hora boa você já tem que fazer uma reserva ali, já entender que Isso. não vai ser para sempre Sim. aquilo. Né? E entender também o tempo, né? No inverno que você trabalha. Eu tô falando isso para quem vai começar agora. No inverno Claro. que você trabalha, no verão, o tempo que vai cair. A gente trabalha em uma cidade turística. Tem o tempo que o pessoal vai estar. O pessoal que mora aqui vai estar trabalhando muito, não vai ter tempo de fazer procedimento estético. Exatamente. Então vai ser o tempo que você vai tirar as suas férias. Então você tem que fazer o seu caixa para isso. Tem tempo para promoções, que você vai ter, né? Vamos dizer promoções, condições especiais, promoções em delicado. Então, você vai aprendendo. Então você sai da faculdade formada como esteticista, biomédica, geneticista, mas você não sai como empreendedora, você aprende na raça. E cursos também você pode fazer. Mas conversando com amigos, pessoas que também estão passando por isso, e aí isso dá um alívio. Porque Perfeito. muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho e falam assim, nossa, eu sou um fracasso, eu não sou boa no que eu faço, cadê os clientes? E não é, são fases da vida. E toda fase vem para ensinar. Então, se hoje teve queda, nossa, como eu cheguei aqui nessa queda? O que foi que eu errei para chegar aqui? Aí você vai identificar, então você não vai errar mais desse jeito. Pode errar de outro jeito, mas desse Perfeito. jeito não. Então a queda vai ser menor, cada vez menor, né? A gente vê milionários aí que já teve várias quedas, já faliu várias vezes, né? Que começou do zero. E é isso, a gente tá aqui para aprender. E a gente vai indo, tem que ter coragem. Hoje a Daphne ainda enfrenta dificuldades. Essa é a palavra. Porra! Normal. Porque é isso, as pessoas veem você no dia a dia, como você falou bem, a cidade, né? Você que tem clínica aqui em Bertioga, inclusive, Sim, né? sim. As pessoas te encontram no dia a dia e veem Sorriso. você linda, sorrindo, feliz da vida, a clínica maravilhosa, perfeita, preparada ali. Sim, ninguém Mas tem que saber os bastidores, no fundo né? tem alguns momentos de dificuldade ali ainda. Porque até mesmo que você ficar se queixando, você entra num quadro de lamentação que você acredita que você é incapaz. Que você fica naquilo e reclama. E como eu falo, né? Reclamar, você está clamando por aquilo. Então, não tem que focar no problema, foca na solução. E uma coisa que me dá muita força é eu chegar em casa e olhar para minhas filhas. Que eu falo, se eu deixar a peteca cair, elas sofrem consequências. Não que eu vou criar elas em uma bolha, mas me dá força para continuar. Então, a gente tem que identificar força, ou força com você mesmo, ou algum ponto, mas você tem que ter um meio de você, vamos dizer assim, pôr a sua tomada, né? Perfeito. E você pegar sua energia. Então, só do fato de eu olhar para elas, eu falo, o que eu estou ensinando? Porque a gente não cria filho falando, a gente cria mostrando. Perfeito. O que eu estou isso. ensinando para minhas filhas? Toda dificuldade eu vou falar, ai, vou chorar. Eu Antigamente mas utilizava-se. não fico só no choro, eu vou chorando, passo a maquiagem, vou pra clínica com os olhos vermelhos, mas vou sorrindo. Perfeito. Faz parte da vida. Antigamente falava-se na educação sobre o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? E a gente teve essa percepção, inclusive mudando as gerações, de que isso não é válido realmente. Não adianta eu falar pra elas, faz isso e eu vou agir de uma forma diferente. Elas vão falar, como assim, né? Não faz sentido. Então, elas me ensinam muito, as minhas filhas, bastante. Muito legal. São duas filhas. Duas, a Duda e a Nicole. A gente conhece a Nicole, que fez parte aqui Sim, da nossa aqui. equipe aqui durante um bom tempo. O que a Nicole está aprontando hoje? Tá Saudades da Nicole. Trabalhando, vou começar a estudar. Um dos meus orgulhos, as duas são. Um Quais grande são as orgulho. idades aí? Só para a gente 19, entender como é a vida de mãe também. 19, a Nicole, e 14, a Duda. Ou seja, você tem aí uma moça já entrando na Sim. fase adulta e uma adolescente, Sim, que é a fase sim, mais sim. difícil. E são minhas companheiras. E mulheres ainda, que são mais difíceis mulheres. ainda. Então, por isso que lá o diálogo é muito aberto. Então, Certo. a gente já identifica como uma não está muito bem, a outra, e eu Legal. sempre falo, tem que verbalizar. Ninguém tem bola de cristal, tem como saber. Então, tem vezes que eu Perfeito. chego, eu falo, olha, aí vem, porque assim, eu sou mãe, não importa a idade que elas têm. Então, eu chego, mãe, olha isso que legal, olha, eu queria a sua opinião nisso. Falo assim, hoje eu não tenho condições de dar atenção. Preciso de um tempo. Aí eu vou tomar meu banho, fico no meu quarto e falo, não fala com a mãe. Isso também tem que ser muito claro, Tem porque que às ser. vezes a sociedade impõe uma pressão, às vezes, não só Romantiza. principalmente na mãe, né? Mas Sim. o pai também passa por isso, a gente sabe.
de que você tem que estar disponível todos os dias, você tem que ouvir os seus filhos. Isso Exatamente. romantiza, você vai criar seres humanos que não sabem lidar com não, com frustração, Claro. com rejeição. Fora esse seu ensinamento naquele momento, né? A Sim. sua opinião ou a sua sugestão E para se torna algo muito abusivo, né? Por que a Exato. mãe tem que estar dispor, tem que estar cozinhando, tem que estar deixando tudo? Não. Eu sou um ser humano também. Exato. Eu fico cansada, eu tenho carência, eu choro, eu tenho dores, eu tenho alegria, eu sou mulher, eu tenho o meu espaço. Então, ali em casa, a gente conversa muito, é muito claro, né? E independente de ter um diálogo aberto, eu sou mãe, então tem que ter o respeito. Claro. Então, é minha casa. Perfeito. Então, eu chego e falo, não tô legal, hoje eu não tenho condições de te dar atenção, porque não adianta eu tentar dar atenção e minha cabeça tá assim, eu não vou estar disponível emocionalmente para elas. Exatamente. E elas exatamente. sabem, elas sentem, as crianças sabem, entendeu? Então, chega a ser cruel. Então, eu falo, hoje não. Ontem mesmo, eu cheguei em casa, a Duda veio com a playlist dela, trocentas músicas. E eu não conheço nenhuma música, mostrando, e aí ela falou, eu tava tão assim, que eu cheguei muito tarde em casa, estava cansada, eu falei, filha, amanhã vai comer alguma coisa, eu vou tomar um banho e vou deitar. Amanhã, aí na hora do almoço, a gente vê a sua playlist. Agora eu não consigo te dar atenção. É tão mais fácil falar isso, que sai um peso dessas costas. E a criança não fica assim, E ela nossa, minha mãe não me dá também, atenção, nossa, exato, aquela ansiedade, exato. sabe? Ela entende o porquê. Sim, né? eu não tô sendo visto, sendo amado, porque o adolescente tudo é intenso, né? Exatamente. Então, se eu falo assim, nossa, hoje eu tô cansada, nossa, minha mãe não me ama. Quando você traz essa consciência, fica mais leve. Muito Ela, não, legal tá bom, isso. mãe. Aí eu fui, comi, deitei, tava lá no meu quarto, quietinha na minha, ela foi lá, me abraçou, me beijou, falou, mãe, eu vou dormir. Eu falei, tá bom, acabou. Ótimo. Mas a gente, e por isso que eu falo muito da mulher, né? A mulher sempre que tem que dar a dispor. Não tem mulherada. Vocês não têm que estar à disposição de ninguém, nem de vendo? filho. Vocês têm que pôr limites. Porque vocês têm que mostrar que vocês também têm, que vocês ficam cansadas, o corpo Claro, cansa. natural. Sim, é do ser sim, humano. é do ser humano. Até mesmo para elas entenderem que elas também, quando tiverem filhos, elas podem sentir o cansaço e falar, eu tô cansada. Olha, hoje eu vou dormir até mais tarde, porque eu tô cansada. Não, eu não quero ir. Não, eu não gosto. Não, eu não vou fazer. E tá tudo bem. Perfeito. Mas também quando você puder, você dá o amor, você acolher, você ouvir. E com mais intensidade, porque você se Com recuperou presença, né? com presença. Com presença, Exatamente né? isso. Mas eu já bati muito cabeça. Ó, tô com minha filha há 19 anos. Eu já bati muito cabeça. Eu fui mãe muito nova, com 19 anos. Eu falo pra ela, Nick, a sua idade de hoje é quando você estava nascendo. Tá vendo? Então, eu já bati muito cabeça. Então, hoje eu entendo. E ainda bato muito cabeça. Eu erro muito. Mas uma coisa é que em casa eu faço questão, respeito e diálogo. Tem que ter. Tem que ter. Porque tem vezes que elas estão irritadas, eu nem sei o que está acontecendo. E eu sou mãe. Mãe não quer ver filho sofrer. E é um baita de um erro, eles têm que passar, né? E aí infelizmente. eu pego, vou lá, bato no quarto. Ah, mãe, não quero conversar. Eu, ai, Deus, o que está acontecendo? Eu, tá bom, se quiser conversar, a mãe tá aqui, eu lá no quarto. Imagina. Uma mãe ansiosa ainda, nossa senhora. Mas eu tenho que respeitar o espaço dela. Perfeito É o espaço isso. dela, eu tenho que respeitar, entende? Que ela não é filho. Não, gente, é um ser humano. É um ser humano. É minha filha, mas ela não é minha, ela é um ser humano. Então tem que ter respeito. Tem que ter o espaço também. Tem que ter, ainda mais Perfeito. adolescente. Né? Adolescente. E imagina, você estressada e não dorme direito, como que vai chegar lá na clínica e falar sobre estética se você não vai estar bem também, né? Tem que me cuidar também. Tem que se Tem cuidar que me cuidar também. E a gente não é de ferro. Quantas Exato. vezes, tanto eu quanto a doutora Bruna, a gente chegou lá, uma olha nos olhos da outra, a gente sabe quando uma não está bem, mas a cliente não tem nada a ver com isso. Claro, Então a gente se mantém, depois que a cliente sai, uma consola a outra e vida que segue. tá tudo certo. Faz parte, porque se eu ofereço acolhimento, eu também preciso de acolhimento, né? Eu não sou de ferro, eu preciso também. Lógico. Então, por isso que eu falo, terapia é importante, você ter pessoas de apoio perto de você é importante, pessoas com quem você possa confiar, que Claro. nunca vai usar o que você fala contra você. Então, é importante. Então, mulheres, cria sua rede de apoio sempre, com amizades honestas, né, que não tem uma manipulação perversa, para vocês se nutrirem. E tomar um café, bater um papo, jogar a conversa fora, ou chorar no colo de uma amiga. É Boa. normal, faz parte. Faz parte desse ciclo. Perfeito isso, perfeito. Tá vendo só quanta informação necessária para você, principalmente para você mulher, né? Mas ó,
A gente está focando nas mulheres, que como a gente disse, é um público maior nessa área, porém os homens também já vão aprendendo, já vão levando em consciência isso aí. Você também tem que agir da forma que a Daphne está sugerindo aqui. Não adianta viver nessa pressão e não se cuidar, porque aí você realmente deixa de ser suporte para aqueles que precisam de você muito mais cedo. Isso quando não dá um suporte errado por conta disso, consequência, né? Olha, vou lembrar você que está assistindo a gente pelo YouTube, né, que já acompanha a gente pelo mundo afora, afinal a internet nos proporciona isso, que deve compartilhar esse vídeo aí com a sua galera, com a sua família, com seus amigos, para que as pessoas também tenham essas dicas, esses conhecimentos. Você que vai ouvindo pelo rádio, pela Rádio Praia, aqui em Bertioga especificamente, está falando aí, né? Poxa, eu gostaria que as pessoas ouvissem esse tipo de conversa, né? Levasse essa cultura também da motivação, da positividade, mas mora em outro estado, em outra cidade, ó, dá para ouvir pela Rádio Praia também através do aplicativo. Essa tecnologia favorece a gente também agora aqui na rádio. Aproveita que você está ouvindo aí já, acessa no seu celular o seu site de aplicativos e coloca lá na pesquisa Praia FM que você já vai encontrar a nossa logo com a frequência 106,1. Pede para baixar, é rapidinho e você já vai ter a praia na palma da sua mão para ouvir toda semana o nosso Energia Positiva aí de qualquer lugar do mundo também, tá bom? Isso é muito bacana, acessa aí, já aproveita, pesquisa as nossas redes sociais, Rádio Praia, você encontra a gente também no Instagram, vai acompanhando tudo que vai acontecendo e todos os convidados que vêm aqui no Energia também. Aliás, a internet tem favorecido na sua área ou tem atrapalhado? Como é que funciona aí para você hoje a tecnologia? Ajuda muito a ter acesso a outras pessoas, né? Então, a internet, você sabendo usar, ela é uma benção. Exato. Mas a internet me ajuda bastante. Mas não tem atrapalhado também, porque como a gente falou há pouco aí no começo do bate-papo, as pessoas recorrem muito a esse meio às vezes para encontrar fórmulas milagrosas para dar um resultado imediato. Acha que vai encontrar esse resultado imediato. Sim, sim. Isso interfere também um pouquinho na sua área. Eu acho que ajuda. Ajuda? Eu acho que ajuda, porque aí tem experiência lá e vim para cá, vamos dizer assim, isso é entendeu? verdade, é verdade, Que aí bem colocado. tem uma experiência negativa e aí se propõe ter uma experiência positiva. Não é sendo arrogante, mas fala, eu fui lá, aconteceu isso e ninguém me explicou. É o que eu mais escuto. Ninguém me explicou. Ah, olha aí que Aí interessante. chega aqui, explica, eu entendi. É por isso que aconteceu isso? Então vamos fazer de tal forma, entendeu? Então nada é melhor do que se trazer consciência para a pessoa, explicação do que está acontecendo no corpo dela. Ela entendendo, ela fala, tá, até mesmo para ela manter atividade física, alimentação. Quando ela entende, fica mais fácil, até para o nosso trabalho. Eu acho que essa compreensão do individualismo facilita nesse processo do manter também, né, Daphne? manter. Além do que, a gente fala muito com nutricionistas aqui, inclusive, né, sobre a própria dieta, que eu acho que é a parte mais difícil aí quando você busca um emagrecimento saudável. Recriar uma nova rotina, às vezes você está habituado com uma má alimentação, ou com uma forma de se alimentar incorreta. Então você se adequar novamente, às vezes é mais difícil manter essa rotina. Sim. E quando as pessoas buscam imediatismo, elas encontram a famosa receita de bolo, né? Que é feita para todos os bolos. Mas esquece desse individualismo. Então nem o que funciona para mim não funciona para você. Está mudando muito, né? Porque antes tinha aquela coisa mais engessada, que o nutricionista tirava da gaveta, aquele papelzinho, riscava. E a pessoa falava assim, nossa, eu sou apenas mais um. Você quer emagrecer? É isso, isso, isso. Você quer ganhar massa? É isso, isso, isso. E hoje já não dá mais para ser assim. Quando você escuta a pessoa, você entende o que ela precisa e você vai trazendo clareza para ela. E estratégia. Tem que ter estratégia. Não adianta você virar para uma pessoa e falar assim, todo dia você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não vai adiantar. É mais uma cobrança, é mais uma pressão. Mais uma pressão. Olha, o que você come no café da manhã? Isso, tá? Vamos alterar algumas coisas, até o diálogo, como você fala. Vamos alterar, vamos melhorar, entende? Então, eu trabalho com o nutricionista e falo, o que a sua genética traz, que seria viável para você, vai te dar mais disposição, te dar mais massa magra, tá vendo? Já estou trazendo uma consciência. É legal você fazer assim. Eu não estou impondo, eu estou dando opções. O corpo é dela. Exato. A vida é dela, ela que vai outra, escolher. ela e a gente entende, traz estratégias. Ela entende que mesmo esse individualismo também, ele é diário. Diário. Né? Então, assim, tem pessoas que se perdem nesse caminho. De que, como você falou bem, às vezes algo engessado, de que, a
A tua alimentação tem que ser essa, de domingo a domingo. Aí chega no sábado, você dá aquela escorregada, você vai num churrasco, você Esse dia encontra do os lixo amigos. é uma autossabotagem absurda. Mas às vezes o sentimento é inverso, porque às vezes você cai naquele golpe, não é que não é Sim, proposital, sim. né? Mas Você é não, falta você não de se programa. consciência, é falta de informação, Você né? cai naquele dia, no dia seguinte você já desiste, porque você fala, caramba, eu não consigo manter. E o Eu seu me corpo perdi ontem. também, ele sente, o seu corpo sente, a disposição muda, tudo altera. é. Se você tem um exemplo, se você tem uma boa alimentação e está fazendo atividade física, e o dia do lixo, que eu sou contra o dia do lixo, aí no outro dia você vai treinar, o seu corpo não vai treinar da mesma forma. Não vai treinar da mesma forma. Então, assim, você está fazendo a sua dieta, hoje deu vontade de comer um hambúrguer, tenta comer um hambúrguer. Não vai se empantufar de hambúrguer. Claro. Mas naquele momento, e tenha consciência disso, o outro dia, continua o seu comprometimento com você. Vai fazer a sua atividade física, reforça um pouco mais na água, no suquinho detox, entende? Então, você não vai viver de hambúrguer, que nem eu amo hambúrguer, eu amo, mas eu não posso viver de hambúrguer. Mas eu sei que eu não vou deixar pro dia do lixo, porque se eu deixar pro dia do lixo, eu vou falar pro meu cérebro, hoje você pode tudo. Você pode tudo. Tá liberado. Aí, depois você não volta pra dieta. Aí no dia seguinte eu você já fala fiz assim, isso cara, comigo. eu não vou comer um pãozinho integral se eu posso comer outro hambúrguer. E outra, essa palavra dieta é pesada, né? É reeducação alimentar. Reeducação Vamos deixar a sua alimentação melhor para você, sabe? Ai, eu amo o sorvete. Ok, mas opta em fazer um sorvete mais natural em casa. Sim. Congela uma frutinha, tenta, né? Opta por outras vias. Você não precisa também a dieta não, a reeducação alimentar ser um sacrifício, ser doloroso. Sim. Porque ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer. A gente quer corpo maravilhoso, mas a gente não quer ficar sofrendo. É o Então, propósito é maneira também como do ver. exercício físico. Não Sim, adianta a pessoa sim. falar, a musculação é o que ajuda muito mais. Claro, ótimo. Mas eu odeio musculação. Então não vá para musculação. Faz outras vias, Né? faz outras atividades físicas, mas faz. Correr ajuda bastante a emagrecer. É o auge do emagrecimento correr, auxilia muito. Mas eu não gosto. Tá tudo bem. Vê outras, faz luta, Exato. faz dança, faz outras coisas, mas faz. Põe o corpo para se movimentar, que é saúde, né? Exato. E academia também não é tudo. Alimentação, vamos dizer que é 70%. Tá É o vendo? que você põe no corpo, que você nutre o seu corpo, né? Tá vendo só? Então, eu acho que tudo é equilíbrio. E tudo é consciência, porque ninguém está mandando você comer aquilo, ninguém está te obrigando. É uma escolha. Claro. E quando você está consciente do que você está comendo, você está nutrindo o seu corpo, te dá até mais prazer de fazer. Opa. Do que alguém chegar a falar, faça. Ainda Além- mais se uma pessoa geniosa chegar a falar, faça. Não vou fazer, amigo. Não adianta. Me faz entender o porquê fazer. Aí, ok, porque a escolha é minha. Mas não fala pra mim fazer, entendeu? Ou seja, no final das contas, de todo o nosso bate-papo, também não existe a responsabilidade só do profissional. Não. Não adianta chegar lá na clínica e falar, Daphne, eu quero que você monte um plano e cuide de mim e ficar indo lá bater todo dia na sua porta para você me passar o que eu tenho que fazer diariamente. Eu tenho que ter consciência de que Sim, você tem que querer. é parte Sim. de mim. Até mesmo porque você Eu vai preciso me estar esforçar. investindo, Sim. certo? Você vai estar colocando um valor monetário ali. Para você ter esse valor, vai vir por alguma via, o trabalho, o esforço. Tem aqueles memes até que o pessoal põe na internet, né? De que, tô pagando a esteticista aí já faz um tempo e não tô tendo resultado. Você tá A gente fazendo não é o que ela fada do tá milagre. tá fazendo o que ela tá indicando, né? Tá cuidando do jeito que ela tá Sim, pedindo. entende? E se tá Os fazendo, próprios procedimentos têm uma necessidade de a um gente, cuidado sim, especial. toda Né? vez que a pessoa volta, a gente tira as medidas, a gente conversa, a gente pesa, a gente vê como que tá. Então, a gente faz um acompanhamento, né? E mesmo em casa, se acontece alguma coisa, eu tô com meu celular ali. As pessoas mentem muito para você, Mentem. Daphne? Todo mundo mente. Todo mundo mente, entende? Mas, na verdade, ela não tá mentindo pra mim quando se trata do comprometimento com ela. Ela tá mentindo pra ela. Perfeito. É pra perfeito. ela. Entende? Eu tô ali, eu tô fazendo meu trabalho, eu estou entregue a ela. Agora, se ela não tá cumprindo o que ela tá fazendo, ela tá mentindo pra mim. Pra ela. Então, Tá se enganando, né? Então eu tento, quando eu percebo, eu falo, olha, por essa via não vai ser legal, porque vai acontecer isso, isso, isso. Vamos tentar assim, então? Se assim tá ruim pra você, vamos tentar dessa forma? Então eu Legal. tento esclarecer, né? É que pegar uma criança mesmo, me explicar, né? E aí, se ela entende, fica mais fácil o meu trabalho. Agora, se ela tem uma resistência muito grande, se é aquela cabeça que ela entende que eu vou emagrecer ela, que eu vou fazer e vou tirar, ela não tem que fazer nada... Nem Aí com é as tuas secar filhas isso gelo. funciona, né?
minhas filhas. E às vezes mente na cara lavada. Olha, caramba. E eu olho assim e falo, sério? A Nick não tanto, acho que por conta da idade, né? A Duda um pouco mais. Aí eu olho, sério, Duda? Ela, mãe. Eu, faz parte, né? Faz parte. É o processo do ser humano também, né, Daphne? Aí tem que entender que tem consequências, né? Não falando Exato. punições, mas tem Tem consequências. consequência. Tem E aí não são consequências que você vai impor. É vida, a porque vida, o até no corpo, trabalho, né? qualquer lugar, se ela mente ou alimentação, qualquer coisa, sempre tem consequências boas ou ruins, depende do que você escolhe, não tem jeito. Mas é isso, enfim, são cuidados aí diários que a gente tem que ter, né? E entender também, nos conhecer, acho que é o fundamental de tudo aí, para ter essa mudança e agregar realmente o nosso desejo aí de mudança, né? Sim. E realizar um procedimento estético seguro. Exato. Né? Para a pessoa realizar o procedimento estético, entender o corpo dela, entender o que está acontecendo, que ela tem que saber. Né? Gente, qualquer procedimento estético que vocês forem fazer, vocês têm que perguntar. Como que vai funcionar isso dentro de mim? Tem que saber. Perfeito. Porque tiver alguma intercorrência que pode ter, é normal. A pessoa tem que entender o que está acontecendo, é o seu corpo. Não permita que nenhum profissional... Não, tem que fazer e pronto, acabou. Não, isso não existe dentro da área, tá? Então, até chegar no procedimento estético, eu gosto de trabalhar dessa forma. Olhar a pessoa e entender a pessoa, tá? Isso é muito importante. Falamos, é claro, que o seu público maior hoje é as mulheres, mas existe um procedimento hoje que é o que está bombando na clínica. O que é a modinha hoje? Para geral ou geral, mulheres? geral. Vamos pôr geral Gordura agora. localizada e facial, botox e boca. Caramba. Olha só. Porque a boca, ela muda o aspecto mesmo, né? Sim. Deixa algo mais feminino, mais desenhado, tudo, né? E o botox é a nossa linha de expressão, não tem jeito, que evita. O botox, ele não trata a linha de expressão, mas ele evita que você tenha mais. E aí a gente finaliza sempre com microagulhamento para aqueles que já tá com aquelas risquinhas na testa, em volta dos olhos e tudo mais. Perfeito. E queima de gordura localizada. Moramos no litoral, isso Exato. potencializa um pouco mais. Ah, tá vendo? Tá? Temos depilação a laser também, que eu trabalho bastante. Legal. Bastante, né? A mulherada não quer... Os homens também, mas as mulheres. Sofrer com pelo, ter que passar lâmina antes de ir pra praia, sofrer porque arde, com cera que dói. Da E irritação, dependendo da tem que ter técnica, muito... gera um pouco de flacidez na pele, Ah. né? Foliculite, então tanto cera... Quando a lâmina, dependendo da pele, gera a foliculite, né, aquela inflamação local, aí mancha, enfim, gera um caos. Então, para evitar tudo isso, faça uma visita para a Daphne. Vai lá me visitar, tomar um café comigo. Perfeito. Hoje é você e a doutora Bruna, é isso? Isso, presencial sim, tá? Tem a doutora Suzana, que é geneticista, que me Legal. auxilia nos laudos. Tem a nutricionista também, tanto genética quanto... A gente trabalha mais com o intestino, então depende do caso, eu direciono para alguma delas. Então eu trabalho com essas profissionais. Clínica bem completa. Sim, E graças a aqui na Deus. cidade, que é bacana, o pessoal tem acesso direto a você, a equipe ali, e essa entrevista, essa conversa fica muito mais íntima, mais pessoal. Muito E legal isso, Daphne. o legal que eu tô gostando, assim, que tá sendo muito gratificante é vir pessoas de fora, né? São Sebastião, Guarulhos. Que bacana, que bacana. E o próprio turista que vem visitar a cidade, está passando um fim de semana aí. A gente está hoje falando no meio de um feriado prolongado, porque hoje é feriado, né, especificamente. Então, quem já está pela cidade nesse fim de semana pode, inclusive, entrar em contato com você. Se não encontrar a clínica aberta, pelas redes sociais também pode matar algumas curiosidades e ter um pouco mais de entendimento. Mais do nosso trabalho. Exatamente. Passa o endereço para a gente, para quem não conhece ainda, onde está hoje localizada a Sou clínica. vizinha de vocês. Exato. Tá difícil de encontrar. Avenida 19 de Maio, 521, sala 18, tá? A rede social, tanto Face, tanto YouTube, tanto Instagram, é Daphne Estética. E o telefone para contato é 13 997 03 2810. Maravilha. Vamos reforçar o contato para quem está ouvindo pela rádio, já anotar. Sei que ele vai visitar o YouTube para assistir a gente, mas se quiser anotar agora... No WhatsApp também consegue ter acesso aos catálogos, algumas coisas que a gente faz também, tá? E o contato WhatsApp é 13 997 03 2810. Maravilha. Fácil demais e é a oportunidade que você tem aí para entender de uma vez por todas, né, o que é cuidar da sua estética e entender que esse compromisso é mais seu do que da profissional, porém
Se a profissional não tiver conhecimento para te encaminhar, aí vai ficar difícil realmente, né? Cuidar da estética e da saúde ao mesmo tempo. Eu trago um mapa para você, né? Eu trago um caminho. Exato. E vou trazendo soluções também, né? Perfeito. Mas você precisa caminhar. Exatamente. Daphne, fiquei muito feliz em recebê-la aqui no estúdio. Muito obrigada, obrigado. Foi muito leve. Confesso que eu estava um pouco nervosa, como eu falei, Sério? nos bastidores. Isso é Não vou natural. esconder, mas tagarelei, né? Ficou ótimo, ficou ótimo. A gente Obrigada com pela certeza entendeu oportunidade. bastante e conheceu melhor essa clínica aí tão popular Sim. já na cidade, na região, né? E hoje a gente vai entendendo o porquê. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Parabéns e sucesso, que vai com certeza aumentando Sucesso cada pra você vez também. mais. Que traga mais profissionais para compartilhar conhecimento. Com certeza. Obrigada. E você que gostou aí do nosso bate-papo, reforço, não deixe de compartilhar com a sua galera para eles terem conhecimento de como flui aqui o nosso Energia Positiva com essas personalidades maravilhosas que tiram tantas dúvidas da gente, né, e nos ensinam tanto a cada dia aqui em diversos assuntos. Hoje foi falar da estética, mas eu tenho certeza que muita coisa ainda vai caminhando ao longo aí dessa próxima semana para a gente ir cuidando cada vez mais do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vida social também, porque tudo isso influencia, tá bom? Não perca, semana que vem tem mais um convidado ou uma convidada especial aqui nos Estúdios Praia. Você que está na rádio, confira esse bate-papo no nosso canal no YouTube, faça sua inscrição e você que está acompanhando o nosso bate-papo pelo YouTube, não deixe de visitar a programação da Praia FM também, que está 24 horas no ar, trazendo muito sucesso e muito entretenimento para você, tá bom? Até semana que vem, positividade sempre, te espero na próxima semana.